Ano Novo. É a coisa que a gente tem falado bastante, né? Mas vocês lembram daquela historinha que diz o seguinte: se você continuar com as mesmas atitudes, o resultado vai ser o mesmo? Feliz Ano Novo. Então, eu vi na rede social essa mensagem. Está um pouquinho diferente, eu mudei as palavrinhas, mas o fundo é o mesmo. Ao invés de desejar um feliz ano novo, que tal a gente desejar um ano cheio de atitudes renovadas? Bonito falar, não é? É bonito falar? Mas e no dia a dia? Será que é fácil? Está lá, a pessoa quer dançar, mas é um toco de gente. Dá para aguentar a pessoa que não consegue se mexer e quer dançar? Hein, mãe? Sim, claro. Quer ver? Aprende. Você falou a palavrinha mágica. Por que a gente não muda de atitude? Porque nós é assim que o sapo que não lava o pé. Por que o sapo não lava o pé? Não lava porque não quer. Meus amigos internautas, desculpe, esqueci de dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que eu não sei quando é que vocês vão estar assistindo. Hoje é dia 7 de janeiro e nós estamos reiniciando mais um ano aqui na Cruzada. Sejam bem-vindos. Forte abraço, beijo no coração de cada um de vocês. O sapo não lava o pé porque não quer. E a gente não muda de atitude porque não quer? Não é necessariamente assim. Porque a gente até quer. A gente até tem por objetivo, não é verdade? Por exemplo, vou contar uma verdade para vocês. Mulher que é muito preocupada com engordar e com emagrecer, não é? Então tem uma coisa importante para vocês saberem. O que engorda a mulher não é o que ela come entre o Natal e o Ano Novo. É o que ela come entre o Ano Novo e o Natal. Então tem que querer também fazer essa mudança de comportamento. Eu estou suando, eu sou meio magrinho, mas eu estou suando para não comer pão. Para abrir mão do pão. E para andar mais de bicicleta. Já é um comportamento do ano passado. Não vale para esse ano tem que ser outra coisa. Né? E com isso eu consegui baixar significativamente meu triglicérides e meu colesterol. E estou experimentando não tomar remédio para ver, por 6 meses. Aí agora em março eu faço exame de novo, aí vamos ver, né, doutor? Como é que vai ficar. Mas estou fazendo exame. Ao invés de desejar um feliz ano novo, que tal a gente desejar um ano cheio de atitudes renovadas? Sim. Por exemplo, quem não tem o hábito de orar? Nem sempre faço oração ao acordar e nem sempre faço oração ao dormir. Mas ao longo do dia, sempre que acontecem coisas legais, eu costumo agradecer. Sobretudo quando minhas netas estão em casa fazendo peraltice. Aí eu agradeço, porque é um momento que vai passar. Quando alguma coisa acontece com o meu carro, por exemplo, a Rosana outro dia, a guia pulou na roda. Eu agradeci. Como? Obrigado, pai. Podia ter batido num cachorro, podia ter batido num ser humano, podia ter batido num poste. Então isso não é nada. A roda a gente conserta. Ruim quando a gente machuca alguém, sobretudo querido da gente. Né? Então eu agradeço. Alguém faz isso também? Mas é assim mesmo. Nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ver. Hábito de orar e sorrir. Ah, Ciro, mas eu sorrio. Não, calma. Tem que como a Rosana não está aqui, eu posso falar mal dela. A Rosana é séria. É difícil arrancar o sorriso da Rosana. Ela até dá um sorrisinho de canto de boca, mas tem que ser igual meu pai fazia. Meu pai dizia que nós temos que ser vira-lata.
é banar o rabinho para qualquer um. Você encontra com a Mônica, Mônica! Porque é assim que eu quero que a Mônica me receba. Se eu encontrar com o Eduardo, Eduardo, firmeza? Não é assim que eu quero que o Eduardo me receba. Quando eu encontro com a tia Toninha, abraço e beijo a tia Toninha, porque eu conheço a tia Toninha há meio século. Né, Soninha? Menos? 49. 48? Mas gente. E aí a gente tem que sorrir. E a gente não tem, às vezes, o hábito de sorrir. Eu vi, faz muito tempo, que é mais barato sorrir do que ficar com a cara fechada. Mais barato como? Você movimenta menos músculos da face para sorrir do que aquela... Bom dia por quê? Tem gente que é assim, né? Tem gente que acorda, olha para o espelho, você está olhando para mim aí? Não é verdade? É muito mais gostoso você acordar sorrindo, né? Abraça o marido, abraça o cachorro, se for o cachorro que tem na cama, abraça a Deus, abraça Jesus, agradece ao seu anjo da guarda pela noite que você teve. Se a noite não foi legal, porque de vez em quando tem uns pesadelos, agradece que ele protegeu e conseguiu fazer você acordar. Tudo é legal, gente. Então, até por motivo de economia, vamos sorrir. Isso é difícil. Isso é difícil. Agradecer, né? Tem que fazer que nem os corintianos. Os corintianos agradecem. Aí, mano, demorou, obrigado. Né? Temos que agradecer. E o agradecimento, ele pode vir dentro da oração. De novo, olha como é legal a doutrina espírita. De abril de 1857 para cá, a gente descobriu que para rezar, a gente não precisa pedir para ninguém. A gente não precisa pedir para ninguém rezar pela gente. Que a gente às vezes acostuma a ouvir as pessoas, você está indo no centro? Reza para mim. Como diz a velhinha que sabe falar inglês? What? Rezar por você? Mas se nem você quer rezar por você, o que adianta eu rezar por você? Nem você vai numa casa religiosa, na sua igreja, seja ela qual for. Agora eu vou lá, vou rezar por você, você está com o guarda-chuva aberto, o que vai acontecer? A oração vai vir com a vibração, vai cair no guarda-chuva, vai cair para fora, não vai mudar nada a sua vida. Temos que agradecer, sempre. Agradecer porque eu tenho a Toninha como amiga querida, a vó Verinha. A vó Verinha, a gente falava há pouco, a mãe dela me educou como professora e como orientadora de uma cidade espírita. Não é para agradecer? E o pai? A gente tem que agradecer que a gente teve... Eu vou sair de foco. O pai, Dr. Odilon de Souza Miranda, querido, não é? Quantos outros médicos nós tivemos aqui em Caçapava? Quantos outros? Hoje eu tive contato com uma enfermeira do Hospital do GAC, não é? Grupo de Apoio a Crianças com Câncer. Olha que trabalho abençoado. Vamos agradecer, vou agradecer que eu conheci-la. Eu a conheci o marido, que é tomógrafo, faz tomografia no Hospital do GAC também, os dois trabalham no GAC. Agradecer a mãe que deposita confiança nas meninas da evangelização e traz o filho para evangelizar, né, Marcinho? A avó, que limpa o banheiro para nós, chega, vai direto no banheirinho, passa um perfuminho. Temos que agradecer. Agradecer a oportunidade de vir na casa espírita, ou de ir na sua religião, seja qual ela for, mas é importante que a gente vá numa religião, numa casa religiosa, seja ela qual for. Isso ajuda a gente a melhorar. Bom, resumindo, orar, sorrir, agradecer, e tem muito mais coisas para a gente mudar o comportamento. Para quem já ora, para quem já sorri, para quem já agradece, aí procura aí alguma coisa, paciência no trânsito, né? Paciência na fila do caixa, paciência com o governo, que agora é começo de ano, né? Tem IPVA para quem tem carro, tem IPTU para quem tem casa, tem matrícula das crianças para quem paga escola particular, tem material de escola. E aí a hora que o cara pensa que acordou, vem o carnaval, aí ele torra o dinheiro que ele não tem e passa o resto do ano pagando conta. Então, cuidado, faça a conta, né? Vamos ver.
Aí, tem um livro cujo título é realmente Renovando Atitudes. É do Espírito Francisco, o Hamed é o psicógrafo e o Espírito é o Francisco do Espírito Santo Neto. Eu ganhei esse livro em 97 e ele é sensacional. Aqui ele nos convida a uma reflexão sobre a fé, que está dentro desse contexto aqui, que é ter fé, né? Uma das características do homem de bem é ter fé em Deus, é ter fé no futuro, é ter fé na vida. E o que é que eles definem a fé aqui? A fé não é somente conquista repentina, toque de pirlim-pim-pim, não rola, né? Que aparece quando queremos. Estamos numa sinuca de bico, ai meu Deus, me ajuda. Vai ter que ter merecimento, né? Mas também a fé é trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Ao longo do tempo parece rápido, mas não é. É ao longo das várias existências que a gente tem. Em cada existência a gente tem uma experiência diferente. Com cada amigo que a gente convive tem uma experiência diferente. Para aqueles que tiveram mais de um casamento, com cada esposo, com cada marido também. São pessoas diferentes. Eu tenho um amigo que está no 5º casamento. Quando ele estava no 4º, ele falou para mim: Cirilo, devia ter ficado no 1º. Eu falei: mas por quê? Somos todos iguais. Os problemas só mudam de endereço, às vezes. Cirilo, mas por que ele está no 5º? A 4ª esposa desencarnou. Aí ele está no 5º casamento. Então a gente também tem que mudar, a gente tem que se propor a mudar. E aceitar às vezes as diferenças. É fácil? Só quem está com o pé dentro do sapato é que sabe o quanto o sapato aperta ou é laceado. A doutrina espírita ela vem para quê? Para dar orientação, para dar informação, para dar conhecimento. E esse conjunto de conhecimento que a gente adquire dentro da doutrina espírita nos ajuda a ter um comportamento melhor no nosso dia a dia. Então vamos ler de novo, só para gravar. A fé plena não é somente conquista repentina, que aparece quando queremos, mas, eu diria, sobretudo, é trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. A gente vai aprendendo a ter fé. As coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo a ter fé. Aí agora vem o nosso queridão aqui, o Chico e o Emmanuel, ou o Emmanuel através do Chico, no livro Mãos Unidas. Aí ele vai falar o seguinte: diante de cada dia que surge, reflitamos na edificação do bem, a que somos chamados. Para isso, comecemos abençoando pessoas e acontecimentos, circunstâncias e coisas, para que se realize o melhor. Então, o Emmanuel, nós sabemos que o Emmanuel foi o senador Públio Lentulus, lá no ano 0, junto com o Senhor Jesus. E era um cara firme, duro e um senador da República Romana. Ele melhorou, mas ele continua sendo firme e duro. Tanto que eu acho que quando o Chico chegou na espiritualidade, a primeira coisa que o Chico perguntou é: aonde o Emmanuel está? Aí falaram: ele já reencarnou. Aonde ele está reencarnado? Eu vou ser orientador dele agora eu vou fazer para ele tudo que ele fez para mim. Estou com um olho ruim. Fica frio, você tem 2. Ter 2 é um luxo. Se perder um, você ainda vai ter um. Estou com dor na coluna. Joana disse que tudo passa. Isso aí vai passar também. Então o Chico vai catar o Emmanuel de jeito. Brincadeiras à parte, é essa construção aqui que nós temos que fazer, né? Construir devagarzinho essa fé robusta. E não é da noite para o dia. É no enfrentamento dos problemas, na brincadeira da dança, né? Você chega, você olha para a pessoa que quer dançar, você vê que ela tem jeito. Aí você já traça um plano na tua cabeça de onde ela poderá chegar. Para você é a fé. Você está depositando nela. Chega um paciente, né, doutor? Às vezes, esse não tem volta. Então vai ser cuidados paliativos. Mas você tem que ter fé no seu trabalho, na sua capacidade. Senão não vai. E a fé, como a gente acabou de ver, não é uma coisa que a gente conquista repentina. É resultado de anos de trabalho. É resultado de conhecimento. Vamos ver. Eu dei um Google.
Por quê? Alguém quer fazer algum comentário? Vai cair na prova, só para vocês saberem. E aí, Tiagão, comentário aí? Não? Wolverine? Não? Então tá bom. Então vamos lá. Eu dei um Google para chegar no Livro dos Espíritos, que tem Livro dos Espíritos na internet. Se você chegar lá e escrever livro dos espíritos.wordpress.com, você cai aqui nessa tela. E o Livro dos Espíritos, ele tem todas essas divisões aqui, tá? O início, o índice, a introdução. Nesse caso aqui, que é uma introdução feita pelo José Herculano Pires, ela tem duas introduções, porque ele, o Herculano, quando a doutrina espírita completou 100 anos, em 1957, ele fez uma introdução comemorativa. E vocês não podem deixar de ler. É sensacional, é muito instrutivo. Depois tem o livro 1, o livro 2, o livro 3 e o livro 4. Resumidamente, o livro 1, ele fala da Gênese, do princípio da vida. O livro 2 vai abordar os temas de mediunidade. O livro 3 é o sensacional. Ele fala das leis divinas. As leis que regem o universo. Ele não rege só Caçapava, só o condomínio onde você mora, só o grande Vale do Paraíba, né? Só o estado de São Paulo, perdão, só o Sudeste, só o estado de São Paulo, só o nosso continente, só o nosso planeta. Não. Essas leis aqui regem o universo. E o livro 4, que fala das esperanças e consolações futuras, também conhecido como céu e inferno. Aí você clica aqui, tuf, ele vem para as leis morais, que são as leis que eu estava falando para vocês. Você clica aqui, aí estão aqui todas as leis, ó. Lei divina ou natural, vai dar uma explicação do que ela seja. Aí sim, nós vamos entrar na lei da adoração, na lei do trabalho, na lei de reprodução, de conservação, de destruição, de sociedade, de progresso, que é onde eu dei o enter, lei de igualdade, lei de liberdade e um resumo aqui que é a lei de justiça, amor e caridade. E depois ele vai falar um pouco de perfeição moral. Por que eu vim na lei de progresso? Porque a lei de progresso é a que vai ajudar a gente a ser melhor no Feliz Ano Novo. Nós vamos progredir. E às vezes a gente não sabe que dentro do Livro dos Espíritos tem um capítulo inteiro, dentro do terceiro livro, reservado à lei de progresso. Aí, dei o Google lá. Aí eu fui ver marcha de progresso. Aqui nessa lei natural, nós temos 26 questões, as questões de número 776 até 802. E são os temas: estado natural, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo no progresso. Muitos nem lembram que tem tudo isso lá dentro do Livro dos Espíritos. E tem. Ah, mas eu não tenho capacidade de estudar. Tem, porque é simples. O Kardec, como cientista da educação, ele tem uma facilidade de perguntar e de traduzir as respostas dadas pelos Espíritos. Sensacional. Façam esse exercício. Então, eu entrei na lei do progresso. Peguei a questão 779. Aí o Kardec pergunta aos Espíritos: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? A gente está vendo aqui, Feliz Ano Novo, que a gente propõe, né? Estou trazendo uma proposta de mudança de atitude, de renovação de atitude. Então a gente vai melhorar. E aqui o Kardec pergunta, né? Como é que isso funciona? Como é que essa energia progressiva funciona? E os Espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo. Vou reclamar do Bolsonaro. Vou reclamar do Lula. Vou reclamar do nosso prefeito. O desenvolvimento não é por si mesmo? Então, se eu não fizer a minha parte, não adianta nada ficar reclamando do outro. Temos filhos,
Já tenho neto, temos netos, então nós temos compromissos com eles. Como é que eu vou me desenvolver? Eu hoje sou um avô melhor do que eu fui como pai. Então, tem certas coisas que eu fiz com os meus filhos que eu não estou repetindo com as minhas netas. Mas certos pontos de convicção que eu tinha, eu continuo igual. Tanto que quando elas começam a fazer alguma arte, eu dou uma gritadinha. Vocês juram que vocês querem ver o vovô nervoso? Elas já sabem que é igual 1, 2, 3, entendeu? Então, não. Então, por que não muda de comportamento? Aí a gente conversa, eu explico, mas é uma mudança de comportamento. E com os meus filhos a gente já se engalfinhava, né? Hoje eu melhorei. Estou falando de mudança permanente, tá, gente? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Então, quando a gente está no trânsito, toma uma fechada e xinga, péssimo exemplo nós estamos dando no convívio social. Outro dia eu recebi na rede social, tem uma mãezinha aí, não sei se vocês já viram, que ela só vai na escola para reclamar. E ela tem uma vozinha toda estranha. Ela foi na escola reclamar porque a filha dela ia ser a xícara e ela sempre foi a rainha. Aí a professora fala, mas a rainha aqui sempre foi fulana de tal. E a sua filha está chegando agora. Mas não é justo. Ela queria de qualquer jeito que a filha dela fosse a rainha. Será que nós não temos, de certa forma, esse mesmo comportamento na escola dos nossos filhos e netos? Às vezes sim. Será que nós não temos esse mesmo comportamento no convívio social com a nossa família? Ah, Cirilo, não, deixa a família de fora, porque é complicado. Sim, é complicado. Mas a mudança, como a gente acabou de ver, vem devagarzinho, né? É uma mudança de estado como o nosso sapo que não lava o pé. Ele não lava porque não quer, nós podemos lavar. Né? Nós devemos lavar, se a gente não lavar porque não quer. Vamos ver mais uma. Questão 781. Aí o Kardec pergunta, é permitido ao homem deter a marcha do progresso? É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Eu coloquei isso daqui porque a gente tem vivido tempos de crise. Tanto dentro do nosso país, como na nossa região, né? Como no nosso planeta. Tem algumas forças, respeito, tem a minha forma diferente de pensar, espero que eles respeitem também, mas nós temos vivido isso daí. Né? Será que essas forças podem atravancar o progresso? Tiagão, o que você acha? Jesus estava no shopping, falando de polarização, a gente entrou no sebo de livros, a gente ouviu um livro escrito assim, um livro sobre feminismo, né? Dizendo se eu sou a favor e contra, não é a minha opinião, é sobre o fato. O título do livro era assim, como amar aqueles que somos criados para odiar, como amar seus inimigos. Ou seja, era uma pessoa feminista, que defende a causa, hétero, estava escrevendo no livro como amar aqueles que a gente odeia. Isso me causou, como eu li isso, eu falei, meu Deus. O Oti. E era um livro bem chamativo para adolescentes, sabe? Bem figurado, com umas figurinhas ali, me chamou a atenção esse livro, até de novo eu tinha visto o título. E isso me deixou bastante assim, não sei dizer a palavra, me deixou impressionado, né? Preocupado um pouco também. Né? Eu acho que a gente pode causar entraves, como sociedade, mas a espiritualidade sempre dá um empurrão, ela sempre vai nos acompanhar, é como tutor com as crianças, somos as crianças. Tem hora que a gente vai brigar, mexeu comigo, puxou meu cabelo, e o tutor fala, não é bem assim, não pode bater no menino. E aí o tutor do educação e espiritualidade, o nossos anjos da guarda, consciência.
É interessante a gente pensar no que ele falou, que o espírito não tem sexo. O espírito não tem sexo. Mas nós encarnados temos 3 tipos diferentes de sexo, né? Aquele que nasce com pênis, biologicamente é macho ou homem. Aquele que nasce com vagina, biologicamente é mulher ou fêmea. E tem o terceiro, que é aquele que nasce com os 2 órgãos. E agora fugiu o nome. Hermafrodita, exatamente. Né? E nós temos que respeitar os 3. E temos que respeitar o cara que olha no espelho e fala, mas esse corpo está errado, eu sou mulher. Temos que respeitar, o problema é dele. O contrário também, olha no espelho e fala, eu sou feminina, eu sou masculina. E a vida que siga, e nós respeitemos. Quem sabe não seja um convite de mudança para esse feliz ano novo. Não é? Quando você falava dessa intromissão que a gente faz na vida da criança, às vezes a gente ensina a criança a odiar, quando a gente devia esclarecer a criança. Tem um amigo próximo que teve filho com uma outra mulher, nenhum dos 2 era casado, mas não se casaram, e a mulher optou por não botar o nome do pai. Foi a única coisa que eu acho que essa mulher se equivocou, porque é minha amiga conhecida, e um dia conversando com ela, perguntei, e aí, como é que é a relação com o pai? Do jeito que ela quer. A coisa que eu não faço é falar mal dele. Ela vai crescer, vai conhecer o pai e vai saber quem ele é. E ela vai tirar suas próprias conclusões. Isso é sensacional. Porque o que a gente vê, via de regra, é, né? Separou por alguma razão, um fala mal do outro. Caso particular do meu filho Pedro e da Marília, minha filha também, é muito legal que eu nunca vi eles discutindo. Até quando veio a conversa de separar, eu me assustei. Separaram. Mas são bons amigos. Graças a Deus, porque senão como é que ia ser minhas netas? Entendeu? Pode o homem atravancar o progresso? Não. Mas pode entravá-la algumas vezes. Na história da humanidade, nós já vimos isso acontecer. Né? Mas, mesmo na história da humanidade, cada um fez a sua parte. Se eu não fizer a minha parte, não adianta nada eu reclamar do outro que não fez. Do rei, da época. Né? Eu era um vassalo, mas também não fazia o meu papel que tinha que ser feito. Só reclamava. A doutrina espírita, através desse conjunto de informações, das 1018 questões que tem dentro do livro dos Espíritos, vão nos ajudar a melhor entender o que seja a vida, a melhor entender o que seja o relacionamento do mundo encarnado com o mundo desencarnado. E isso é importantíssimo para nós. Questão 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Aqui ele perguntou se dá para atrapalhar. Aqui ele pergunta qual é o obstáculo. Aí aquela palavrinha de sempre, né? Orgulho e egoísmo. Quero referir-me ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. Este parece, aliás, à primeira vista, duplicar a intensidade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que por sua vez incitam, né, empurram o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se relaciona no mundo moral como no físico, e que do próprio mal pode sair o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo, modificar-se-á à medida que o homem compreender melhor que, além do gozo dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Então, para nós que já estamos com a idade mais um pouco avançada, que já até nos aposentamos por alguma razão, a gente já viveu as lutas do trabalho do dia a dia, a sobrevivência que você tem que ter no meio social, né? E espero que tenhamos conseguido não cutucar e não puxar o tapete de ninguém. Que é, resumidamente, o que ele está falando aqui. A gente estuda para melhorar o intelecto.
mas a gente também, através do intelecto, vai conseguir mudar, vai conseguir melhorar a condição moral. Começando por respeitar aquele que acha que o seu sexo é diferente. Começando por respeitar aquele que é ignorante, segundo a nossa colocação. Eu não sei quem que falou de um filme, se foi num dos grupos de live que a gente faz, tem um personagem que me foge o nome, ele é muito duro com as pessoas, mas porque ele foi ficando sozinho. E ele era o síndico do condomínio que ele morava, condomínio de uma única rua. Aí chega um casal novo e ele começa a ajudar esse casal, e aí ele começa a mudar. Então nós também temos que estar atentos às mudanças que acontecem no nosso entorno. E é isso que a doutrina espírita ajuda a gente a entender. Seja pelo estudo do livro dos Espíritos, seja pelo estudo dos 4 outros livros, seja pelos livros subsidiários que a gente lê, de estudos, e seja até pelos livros de romance, que os romances trazem muita orientação, muita explicação para a gente. A obra básica da doutrina espírita, o pilar da doutrina espírita é o livro dos Espíritos. Temos que ler. Aliás, ele é um chat GPT do século XIX. Quando você vai no índice dele, você consegue achar todos os temas do nosso dia a dia, com maior ou menor explicação, batendo exatamente com o que você pensa ou passando por perto, mas o conjunto da obra vai ajudar que sejamos melhores. Resumindo, orar, sorrir, agradecer, ter fé em Deus, ter fé no futuro. Para nós que estamos aqui, eu posso dizer o seguinte: todos nós que aqui estamos acreditamos em Deus. Todos nós temos fé em Deus, cada um à sua maneira. Tendo fé em Deus, temos que ter fé no futuro. Ah, Cirilo, como é que eu vou ter fé em Deus se a menina de 2 anos não tinha feito mal nenhum, morreu de repente? Se você tem fé em Deus, você vai acreditar que as coisas acontecem de acordo com os seus desígnios. Não estamos falando de reencarnação, hein? Não estou entrando nesse tema. Eu estou só entrando no tema fé em Deus. Fé no futuro. Com 14 anos, agora dia 2 de fevereiro, eu vou completar 50 anos de carteira assinada. Eu tinha 14 anos quando eu assinei para entrar no Senai. E só no dia 28 de maio que eu fui completar 15 anos. Fé no futuro. Em 76, quando eu assinei a carteira de trabalho, a gente estava sobre a crise do petróleo. Se eu tivesse ficado reclamando, sentado na calçada e reclamando, estava sentado lá até hoje. Não tinha encontrado a Rosana, não tinha constituído família com ela, não tínhamos tido os filhos, que agora temos os netos. Estava só lá reclamando, com a carteira de trabalho no bolso. Então, fé em Deus é entender que as coisas que acontecem no nosso entorno, acontecem porque Ele concorda. E as coisas que acontecem para nós, são retorno das coisas que a gente fez. Se eu tranquei a chave do carro, apertei o botão de levantar o vidro, joguei a chave dentro do carro, agora fiquei pelo lado de fora, a culpa é de Deus? Não, a culpa é minha. Se eu não tivesse jogado a chave lá dentro, vim para a cruzada, esqueci a chave da cruzada em casa. Chego aqui, como é que eu faço? Verinha! Aí a Verinha traz a chave para abrir o centro. Mas a culpa é da Verinha? Não, a culpa é minha. Então a gente tem que ter atenção a isso daí. Fé no futuro, gente. Já falei, né? Orar, sorrir, agradecer, ter fé em Deus, ter fé no futuro, estudar sistematicamente suas imperfeições. A gente reconhece, tem um dizer dentro do movimento religioso que diz o seguinte: você reconhece o verdadeiro cristão não por ele ser necessariamente um verdadeiro cristão, mas sim pelo esforço que ele faz por dominar as suas más inclinações. Por exemplo, quem fuma, largar de fumar é complicado. Quem usa droga, largar de usar droga é complicado. Quem tem o hábito
mental de xingar as pessoas. É difícil você se tocar disso e superar isso. Então a gente tem que estar descobrindo as nossas inclinações. E nós todos que estamos aqui sabemos das nossas inclinações. Nós sabemos que quem somos, pelas nossas inclinações, pelos nossos atos repetidos. Então, estudar sistematicamente as nossas imperfeições vai nos ajudar a quê? A ter um bom caminho para um feliz ano novo. Enfim, essas são boas atitudes para um feliz ano novo. Por hoje é só. Tá bom, meus queridos? Alguém tem alguma dúvida? Algum quer fazer algum comentário? Então nós vamos fazer um combinado antes da gente passar para a próxima parte. Todos vocês acabaram de ganhar um copinho virtual com 10 sementes de arroz dentro. 10. Tá bom? Amanhã, quando vocês acordarem, vocês não, nós, quando nós acordarmos, vocês amigos da rede aí também, tá? Quando nós acordarmos amanhã, o objetivo é não fazer coisa feia. É tentar dominar as más inclinações. Tomou a fechada, xingou o cara, perdeu um feijãozinho. Pediu para o marido descongelar o frango. Chegou lá, ele ainda estava dormindo, ficou brava com ele, outro feijãozinho. E assim vai. Qual é a ideia? É chegar no final do dia com 10 feijõezinhos. Cirilo, 10 feijãozinhos eu perco em 1 hora. Beleza. Trabalha para perder em 2. Já melhorou. Depois trabalha para perder em 3. Tem um amigo que fala, Cirilo, um amigo não, é o João Luiz, da Cláudia. Ele fala, Cirilo, às vezes eu perco de saco de 60 quilos. Ele fala, português ignorante, né? Então, a ideia é chegar no final do dia com 10 feijõezinhos. Ah, Cirilo, acabou tudo o feijão, e agora? Take it easy. Fique frio. No dia seguinte, tem 10 de novo. Do mesmo jeito que se você perder os 10 feijõezinhos, no dia seguinte, se você tem 10 feijõezinhos, não dá para levar vantagem, tá? Os 10 do dia anterior não somam nos 10 do dia seguinte. O 1 do dia anterior não soma nos 10 do dia seguinte. Então, feliz ano novo, vamos administrar nossas más inclinações e vamos trabalhar para ter feijõezinhos no final do dia na maior quantidade. Combinado? Semana que vem a gente se encontra aqui. Aí se vocês quiserem falar, Cirinho, perdi todos os feijões de uma semana num único dia. Tá doce. Qual é a diferença? Agora a gente tem um objetivo. Agora a gente tem um target. Né? Agora a gente tem um objetivo com visão de distância e de quantidade. Vamos trabalhar. Beleza? Então, aos amigos internautas, eu vou fazer a prece para a gente passar para a segunda parte, que é a parte do passe. Eu vou encaminhar todos vocês, o doutor que está chegando pela primeira vez, nós fazemos a parte do passe, então a gente vai encaminhando de 3 em 3. Hoje está a Verinha, a avó, o Tiago, você não vai precisar. Chegou o outro Tiagão, tá bom? Aí se você quiser orientar, quer chamar as pessoas? Chama? Então chama. Aí vai sentar aqui, a porta abre, a gente entra por essa porta, senta lá, tem 3 cadeiras acima para tomar o passe, você vai sentar de costas para o passista, que vai fazer só uma imposição de mãos, ele vai fazer uma prece e faz a transferência de energia positiva. O que a gente pede naquele momento? Que mentalizamos o Senhor Jesus, que façamos uma prece por um ente querido, encarnado ou desencarnado, pela gente mesmo, que às vezes a gente está necessitado, né? E assim acontece o passe. Para os amigos internautas, enquanto eu faço a prece, eu peço a vocês que se unam conosco em prece, porque da mesma forma que nós vamos receber o passe aqui na Câmara de Passe,
vocês receberão o passe na casa de vocês. Tá bom? Então nós vamos, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos. Primeiro vamos agradecer pela bênção da espiritualidade amiga que hoje trouxe esse bate-papo para nós, um aprendizado de reflexão sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes, para que tenhamos cada dia mais e melhores comportamentos. Que a mão amiga da espiritualidade, que sempre nos acompanha, possa alcançar a todos os amigos internautas, cada um deles com as suas particularidades lá nas suas casas, e que eles tenham o merecimento de receber o passe, assim como nós aqui também. Mantenhamos os nossos pensamentos elevados, mentalizando a imagem do Senhor Jesus, que desde a iniciação desse planeta está conosco. Mais presentemente, a partir do ano 0 da era cristã, quando esteve entre nós, tanto nos ensinou e nos ensina e nos ensinará. É assim que, agradecidos pela bênção desta hora, nós passamos então para a segunda parte do nossa reunião da noite, que é o passe. Que assim seja.